Olá, pessoas! Nossa, chegando o inverno, para quem gosta de frio tá lindo e maravilhoso, para quem não gosta, tá difícil, tá difícil. Muito bem, então, continuando aí falando da nossa mão, a gente chegou numa fase, pelo que eu tô analisando, que é bastante detalhe. E a gente falou dos montes, falou dos sinais que podemos encontrar nesses montes, e agora a gente vai falar das zonas de divisões que a nossa mão possui, ok? Vamos lá? Muito bem, olhe para a tua mão, tá? Analise a sua estrutura, a base da palma, ok? Ela é forte, ela é espessa, ou parte de cima é maior que a parte de baixo, ou a parte de baixo é maior que a parte de cima. Bom, talvez a borda, né, externa seja mais desenvolvida que, por exemplo, a interna, tá? Então, analise essas bordas das mãos, né, a parte superior, a parte inferior, tá? Isso a gente divide a mão em zonas, comparando o seu desenvolvimento, e podemos assim avaliar as facetas da nossa personalidade, as que são dominantes e as que são menos importantes. Então vamos falar dessa divisão, ok? Temos três tipos de divisões na nossa mão. A primeira divisão é aquela dividida em duas zonas, tá? Que divide aqui no meio, ok? Essa divisão, pro lado do polegar, ela é a parte consciente, e pro lado externo é a parte inconsciente. Veja só, eu divido a nossa mão aqui no meio, essa parte aqui é a parte consciente, essa parte é a parte inconsciente. A segunda divisão da nossa mão, dividido em três zonas, tá? Nós temos a primeira zona que vem nessa linha aqui, ó, a primeira, tá? É uma zona. A outra zona que vem aqui embaixo, certo? E a outra que pega a linha aqui como fala? Do punho. Então, aqui eu tenho três divisões, que é chamada de três zonas. A parte superior é a parte emocional. A parte do centro é a relação prática com as coisas que você possui. A base da mão, essa parte inferior, ela está relacionada à zona física, né? A sua relação física mesmo, de corpo, tá? Então a gente tem a parte emocional, a parte prática e a parte física. A terceira divisão, a gente vai dividir a nossa palma da mão em quatro. Ela vai dividir aqui no meio e no meio, ok? Então a parte superior do polegar, né, do lado interno, ela está considerada ao mental e racional. A parte inferior do polegar está ligada à parte física e prática. Para o lado externo, né? A parte superior externa liga-se à parte mental instintiva, e a parte inferior externa está ligada à parte física intuitiva. Então veja que quando agora a gente vai começar a abordar, né, essas divisões da mão, e vamos falar dessas zonas específicas, tá? Então hoje eu vou falar especificamente da divisão das duas zonas, tá certo? A gente vai trabalhar com as duas zonas primeiro, tá? Nessas três divisões. As duas zonas é a
palma da mão a gente divide aqui no polegar, deixando o anular e o dedo mínimo para o lado de fora, tá? Sozinhos. E o dedo do meio, o indicador e o polegar para o outro lado. Então, essa é a divisão das duas zonas. Quando a gente pensa nessa divisão, eu já disse que o lado do polegar é o lado do consciente, o lado externo é o lado do inconsciente. Aonde se refere essa percepção consciente, o seu desenvolvimento, ele reflete no impacto, né, que as pessoas exercem sobre o mundo, no mundo que as cerca. O lado inconsciente, que é a outra metade da mão, aonde está o anular e o dedo mínimo, e eles consideram como a parte externa, né, da palma, ela representa motivações e impulsos inconscientes sobre a estrutura, que revela quanto de ênfase a pessoa coloca sobre o lado mais intuitivo. Então, dependendo do desenvolvimento deste lado, ela pode trabalhar muito mais com a relação intuitiva na sua vida. Ela vai trabalhar muito mais com o receptivo, o espiritual, né? Com relação à natureza, né? Ela vai estar muito mais ligada às coisas mais sobrenaturais, mais naturais, né? Então, visualizando a parte, né, relacionada à zona externa da mão, onde eu tenho o dedo, o anular e o mínimo, que vai me dizer o quanto que esta pessoa é intuitiva. E a parte interna do polegar vai me dizer o quanto que essa pessoa, né, está com relação ao mundo que a cerca, né? Ela é muito mais racional nessa relação. Essa é a informação que eu estudei sobre as zonas da mão, né? Que ela é dividida em quer dizer, ela tem 3 divisões. Dentro dessas 3 divisões eu tenho 2 zonas, 3 zonas e 4 zonas. Eu deixo aí mais essa informação, essa dica para quem tem interesse em conhecer um pouquinho melhor como que você é, o que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu posso lidar comigo mesmo, né, e saber quais são as minhas intenções, porque nem muitas vezes a gente reconhece a gente. E tendo um pouquinho mais de entendimento da gente mesmo, podemos saber o que nós desejamos, né? Então, é isso. Quem gostou, curte o meu vídeo, compartilhe, se inscreve no meu canal e vamos aí, tá bom? Então, um beijo para todos.